estrutura da prova do KINAI, tá? A prova, ela contempla, na conjuntura atual, 25 questões objetivas, certo? São 25 questões objetivas, sendo que cada questão objetiva vale 2 pontos, tá? Então, 25 questões, né? 2 pontos cada uma, então são 50 pontos. E os outros 50 pontos? 2 questões dissertativas, tá? Então, o Conselho ele dá um peso maior para as questões dissertativas. São 2 dissertativas só, certo? Então, no total, são 27, sendo que as dissertativas, cada uma tem um peso de 25 pontos. São 50 pontos, mais 50 pontos das questões objetivas, que são 25, cada uma valendo 2 pontos, total de 100 pontos, tá? Bom, o profissional ele tem que acertar entre as questões dissertativas e objetivas 60%. Ele tem que tirar uma nota de 60 pontos, tá? Entre as dissertativas e objetivas. Então, tem que tirar no mínimo 60 pontos para passar, obter lá o seu registro junto ao Cadastro Nacional de Auditores Independentes, tá? Eu já chamo a atenção para as questões as crises severas sanitária, tá? Econômica, afetaram e vem afetando de maneira relevante, significativa, o processo de recuperação do valor que a empresa investiu para adquirir ativos financeiros e não financeiros, certo? Ou seja, o valor recuperável dos ativos financeiros como contas a receber de clientes, tá? Por esses eventos, né? Crise severa sanitária, crise severa econômica, que, por conseguinte, afetou de maneira econômico-financeira da empresa, tá? Colocou em risco, tá? A realização desse crédito. Então, os devedores, os mutuários, os clientes estão com problemas econômicos e financeiros, né, graves para liquidar, né, créditos junto às empresas em geral. O nível de inadimplência vem crescendo, né, a cada dia que passa, tá? Então, as empresas que detêm contas a receber de clientes vêm apresentando um crescimento significativo no nível, né, no seu nível de inadimplência, no nível de inadimplência desse ativo financeiro específico, contas a receber de clientes, tá? Mas também os ativos não financeiros, como intangíveis e imobilizados, né, o seu valor de recuperação também vem sendo impactado, né, pela conjuntura sanitária e econômica atual em que se encontra o Brasil, o nosso país. Saiu um dado na semana passada de um instituto de pesquisa aqui do Brasil, que relatou o seguinte: 76% das empresas, das indústrias brasileiras, ou paralisaram 100% sua produção, tá? Ou reduziram, né, de maneira drástica o volume de produção, tá? A sua produção. Basta ver aí a demissão em massa que vem ocorrendo, a quebradeira de empresas, né? Então, o valor que a empresa investiu para adquirir
ou para gerar esses ativos financeiros e não financeiros, que ora, né, está registrado lá no balanço, né, talvez a empresa não consiga recuperar parcial e ou totalmente no futuro. Tá? Então, de forma obrigatória, nenhuma empresa brasileira vai deixar de fazer, né, de aplicar o teste, né, de recuperabilidade de seus ativos financeiros e não financeiros, tá? Por conta da situação em que o Brasil se encontra e por conta dos negócios que foram afetados diretamente, os negócios da empresa, né? E outros eventos, desemprego, né, inadimplência, enfim, outros dados da economia que vêm sendo, né, dia a dia sendo divulgados aí por institutos de pesquisa. Então, acredito eu que até o Conselho Federal soltou uma nota sobre a importância de as empresas, em 2020, todas avaliarem o valor de recuperação não só dos seus ativos financeiros, mas dos seus ativos não financeiros também, tá? No caso do teste de imparidade, do impairment test, aplicável a todos os ativos financeiros, tá? O modelo de avaliação do valor recuperável de ativos financeiros está previsto na IFRS 9, que tem como norma brasileira equivalente o CPC 48, tá? Mas a norma brasileira de contabilidade, que trata desse novo modelo de avaliação do valor recuperável de ativos financeiros, é a NBC TG 48, que tem o mesmo número do CPC. Todas as normas brasileiras de contabilidade, técnicas, gerais, né, que tratam de contabilidade societária, têm a mesma numeração da norma do comitê. Então, é a NBCTG 48, que trata do processo de avaliação do valor recuperável dos ativos financeiros. E tem uma nota lá no site do Conselho chamando a atenção. E também, no próprio site do CPC também tem, do comitê. Chamando a atenção para que as empresas façam, né, o teste de recuperabilidade dos seus ativos financeiros. Mas dos seus ativos não financeiros também. Só que as normas aplicáveis, né, no processo de avaliação do valor recuperável de ativos imobilizados, de ativos intangíveis, são a IAS 36 no âmbito internacional e a norma brasileira equivalente à IAS 36, a norma internacional de contabilidade 36, é o CPC 1R1. Qual é a norma brasileira de contabilidade técnica geral do CFC que trata do assunto? NBC-TG 01. Tá? 01, tem a mesma numeração. Então, nós temos dois modelos diferentes, tá, para avaliar o valor de recuperação de ativos distintos. Um modelo está previsto na norma que trata do processo de mensuração e reconhecimento dos instrumentos financeiros, que alcança os ativos financeiros, e outra, né, que avalia o valor de recuperação dos ativos não financeiros, certo? Que é regulamentada aí pela... regulamentada pela NBCTG 1, tá? Então, eu tenho quase que certeza que uma das questões dissertativas será sobre o teste de recuperabilidade de ativos financeiros, né, e ativos, né, e ou ativos não financeiros. Eu estou indo mais para ativos não financeiros, porque o ativo financeiro é o que faz caixa, né? E as empresas estão num processo de quebradeira, sem capital de giro, sem conseguir honrar suas dívidas, sem ter acesso a crédito. Você entendeu? Então, fiquem atentos a isso, estudem, né, essas normas, tá? Uma das questões, eu tenho quase certeza que será sobre o impairment test, tá? E tem um peso de 25 pontos, né? Entendeu?
Pois bem, em termos de estrutura da prova, olha só, eu vou corrigir algumas questões da 16ª edição da prova do CNAE, que foi em 2016. Mas eu quero apresentar para vocês como mudou a estrutura de 2016 para a última prova que foi aplicada, o último exame que foi aplicado, que foi o ano passado, em 2019. Tá? Em 2016, eram 50 questões objetivas, cada um valendo 1 ponto, certo? E 2 questões dissertativas. Em 2019, isso mudou. São 25 questões objetivas, cada uma valendo 2 pontos, e continuou 2 dissertativas, cada uma valendo 25 pontos, fechando 100 pontos. Na conjuntura atual, são 27 questões. Tá? 2016 eram 52 questões. Então, houve uma alteração, não só no número de questões objetivas, como também no peso das questões objetivas e dissertativas. Houve uma mudança, tá? No peso. Pois bem, eu aqui tenho o edital da prova do CNAE do ano passado, para que vocês tenham uma percepção das disciplinas que caem, né, e que vão cair na prova de 2020, deste ano. Aqui eu tenho o edital de 2019, que eu acho que eu encaminhei para vocês, a Viviane deve ter encaminhado, mas eu queria chamar a atenção aqui só para alguns pontos aqui, tá? Eu vou passando, eu vou para o que interessa, tá? Do edital. Ele não carregou. Ah, tá. Quais são as disciplinas, né? Olha aqui, ó. Bom, para quem vai fazer pela primeira vez a prova do CNAE, ele tem que tirar o CNAE QTG, o chamado Qualificação Técnica Geral, porque a partir daí, tá, ele poderá tirar os outros tipos de CNAE. Né? São 4 tipos de CNAEs, tá? O Qualificação Técnica Geral, para quem está fazendo pela primeira vez, não tem registro nenhum, certo? E as disciplinas que caem no exame são essas, sobre a legislação profissional, código de ética, né, aquelas normas, né, que regulam a profissão do auditor independente, as normas brasileiras de contabilidade técnicas e profissionais, tudo do CFC, e legislação societária. Lei 11.638, Lei 6.404, Lei 11.941, tá? Isso para quem está fazendo pela primeira vez, enfim. E ainda tem questões de língua portuguesa. A língua portuguesa, ela é avaliada por meio das questões dissertativas, certo? Por meio da questão dissertativa que o pessoal do conselho, ao corrigir a prova, vai ver, né, a habilidade que o profissional tem com a língua portuguesa. Tá? Então, não tem questão objetiva de português. Questão objetiva, o foco está em contabilidade societária, certo? Que são as normas do CFC, de contabilidade, e nas normas de auditoria. O foco é esse. E tem uma outra questão de legislação societária, tá? E a língua portuguesa é por meio da questão dissertativa. Aí tem a prova do CNAE. Para quem já tem o CNAE QTG, aí pode obter o CNAE CVM, tá? O CNAE CVM. E aí são essas disciplinas que caem: legislação societária, legislação e normas da CVM e língua portuguesa.
para quem já tem o QTG lá, né? Aí vai ter o QTG, o KNAI CVM, se quiser atuar junto a empresas de capital aberto, tá? Prestar serviço de auditoria independente junto a empresas de capital aberto. E tem também o KNAI BCB, do Banco Central, tá? Para quem já tem o KNAI geral, né, pode, em outro exame, tá? No exame de 2021, tirar o KNAI BCB, né? Que é do Banco Central do Brasil. E aqui tem as disciplinas, tá? Que caem no exame para quem quer atuar junto a instituições financeiras, né? Prestar serviços de auditoria independente junto a instituições financeiras. E temos ainda, para quem tem um QTG também, né, o KNAI geral, o exame do KNAI SUSEP, para quem queira atuar junto às seguradoras, né, a desenvolver o serviço técnico de auditoria independente junto a empresas seguradoras, que são reguladas, né, pela SUSEP, pela Superintendência de Seguros Privados. E aí são essas as disciplinas aqui, certo? Enfim. Então, vejam que não é tão fácil, né? Mas também não é tão difícil. Estudar, certo? A estrutura da prova. Vamos entender um pouco da estrutura da prova antes de entrarmos no mérito da correção de algumas questões. Olha, as edições anteriores à edição de 2019, como eu já falei para vocês, 50 questões, tá? Eram 50 questões. Essa aqui é a edição de 2016, que eu enviei para vocês. Foi enviado aí para vocês, está no chat aí o link. Se eu pegar aqui uma questão, não vou resolver a questão agora, mas a maioria das questões, pela estrutura antiga, né, eram 50 questões, tá, fazia menção à norma de auditoria, por exemplo. Ó, de acordo com a NBCTA, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 315, que trata desse assunto aqui, ó, bem extenso, né? Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevantes por meio do entendimento da entidade e do seu ambiente, tá? Os procedimentos de avaliação de riscos incluem, exceto... Então, vejam bem, pela estrutura antiga, o exame, tá, na maioria das questões, fazia menção ao número da norma de auditoria, tá, ao número da norma e ao assunto, né, por ela regulamentado, como está aqui, e aí se apresentava as questões para que pudéssemos, né, assinalar a alternativa correta, incorreta, enfim, dependendo da questão, né? Mas se informava o número da norma, tá? De contabilidade, de auditoria. Hoje não. Hoje nós temos, olha aqui a prova KNAI de 2019. A estrutura mudou. Não há mais menção a número de norma. A menção ao assunto. Nós que temos que ter a percepção, né, do número da norma que regulamenta determinado assunto. Se não, vejamos aqui, ó. Olha aqui, a questão 2 da prova de 2019. Ao estabelecer as responsabilidades para a elaboração das demonstrações pela administração, a norma brasileira de contabilidade, que trata sobre os objetivos gerais do auditor independente, e tem uma norma específica que trata dos objetivos gerais, estabelece que a administração, e assim por diante. Veja, tem uma norma que trata exclusivamente desse assunto, que é uma norma de auditoria, objetivos gerais do auditor independente. Tá? Então, nós temos que ter conhecimento do número da norma, temos que saber qual é a norma. Entendeu? Pela estrutura anterior, não.
Já vem aqui, de acordo com a norma brasileira, número tal, que trata dos objetivos gerais do auditor independente, entendeu? Então, agora não há citação nas questões do número da norma a que se refere a própria questão, certo? Então, isso foi alterado. Olha aqui, ó. De acordo com a norma sobre a avaliação das distorções identificadas durante a auditoria, e há uma norma que trata desse assunto, assinale a alternativa correta. Então, vejam que houve mudança na estrutura da própria questão, certo? Eu chamo, mais uma vez, a atenção para o exame desse ano, no que se refere ao que eu já mencionei, né? Que uma das questões dissertativas provavelmente será sobre a avaliação do valor de recuperação dos ativos financeiros e ou não financeiros, só que são normas de contabilidade diferentes que regulamentam, né, cada modelo de avaliação, né, desses ativos, tá? Que é o impairment. Eu tenho quase certeza, por conta desse documento que foi publicado pelo IASB, né? International Accounting Standards Board, que é a junta, o conselho, o comitê, como queiram, de normas internacionais de contabilidade, né? A entidade internacional que emite as normas internacionais de contabilidade, que são traduzidas pelo CPC e que são referendadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Tá? Não só de contabilidade, norma internacional de contabilidade, desculpa. O IASB trata de norma internacional de contabilidade, que são traduzidas pelo CPC, né? E referendadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. As normas internacionais de auditoria, ISAs, International Standards Auditing, né? Norma Internacional de Auditoria, elas são emitidas pela IFAC, né? International Federation of Accountants, a Federação Internacional de Contadores. Essa é a entidade internacional que emite as normas internacionais de auditoria, que são traduzidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Não tem a participação do CPC. CPC é contabilidade societária. Tá? Vejam só, no final do mês passado, foi publicada essa norma, na verdade, foi revisada a norma internacional de contabilidade de número 540, certo? Que trata da auditoria de estimativas contábeis. Há uma norma brasileira de contabilidade técnica de auditoria, 540, tá? Que trata da auditoria de estimativas contábeis. Auditoria de valor justo, né, do valor realizável líquido de estoques, de impairment de ativos, né, que são provisões, que são estimativas contábeis. Ela foi revisada e a revisão foi publicada mês passado, né, ao final do mês de maio, tá? Tá aqui, maio de 2020, que trata que ilustra, né, apresenta de forma ilustrativa alguns exemplos simples e complexos relacionados à auditoria de estimativas contábeis. Tá? E olha só. Olha só. Impairment de estoques. Valor realizável líquido de estoques. Tá? E aqui eu cliquei aqui, não sei se dá para visualizar bem, impairment de imobilizado. Então, essa norma ela traz vários exemplos ilustrativos de como aplicar o teste de impairment, o impairment test, na avaliação do valor de recuperação dos estoques de uma empresa e do imobilizado. Tá? Então, por conta da conjuntura econômica e sanitária mundial, não só brasileira. Então, talvez isso caia também em impairment de estoques, né, que trata da avaliação do valor realizável líquido dos estoques, que é o impairment dos estoques.
E o impairment é aplicável a ativos não financeiros, como o imobilizado, tá? E o intangível, mas com foco no imobilizado, por conta da paralisação ou redução de forma drástica do processo de comercialização em uma empresa comercial e do processo de produção em uma empresa industrial. Também empresas prestadoras de serviços, né? Por exemplo, serviços de transporte aéreo de passageiros. Parou, né? Então, as aeronaves são ativos imobilizados, né? Dessas empresas, do setor de aviação civil. Tá? De transporte também, aéreo de carga. Então, a coisa ficou paralisada. Então, há de se fazer o teste de recuperabilidade. O auditor tem que ter essa percepção quando ele for auditar essa estimativa contábil relacionada a estoque, relacionada ao imobilizado, relacionada a ativo financeiro, relacionada a ativos intangíveis. Ok? Por isso que eu tenho quase que certeza, né? Há uma probabilidade muito grande que uma das questões, ou as duas questões dissertativas, tratem de impairment. Uma de ativo não financeiro, outra de ativo financeiro. São normas diferentes que regulamentam, tá? O processo de aplicação do teste de imparidade, entendeu? Então, nós temos que ter essa percepção. Fiz questão de trazer isso para que vocês tenham essa percepção. Então, vamos para algumas questões